Bom, pessoal, então a gente vai falar agora de um outro método de integração, tá? A gente viu na última aula, encerrou na última aula o método de integração da mudança de variável, tá? E agora a gente vai ver um outro método também muito importante que ajuda a resolver muitas situações, inclusive em outras técnicas que virão adiante, ele também ajuda, tá? Na manipulação dos métodos, que é a técnica de integração por partes. No que é que consiste essa regra? Então, a gente começa por uma coisa já conhecida lá da parte de derivada, que é o seguinte: quando a gente tem duas funções f e g que são diferenciáveis em um mesmo intervalo aberto i, então, ou pelo menos elas são diferenciáveis em cada um em um dado intervalo aberto, e esses intervalos têm interseção para que ela possa ser diferenciável quando a gente olhar para esse valor de x, tanto calculado na f como na g, tá? A imagem, melhor dizendo, desculpa. Então, a gente vai relembrar que se elas são diferenciáveis em um mesmo intervalo aberto, o produto delas também e a gente pode encontrar a derivada desse produto por essa regra aqui, tá? Agora, interessante observar o seguinte: se eu isolar nessa expressão uma dessas parcelas, acontece uma coisa interessante quando a gente integrar essa expressão. Então eu vou isolar essa daqui, certo? Vou deixar ela do lado desse lado, de um lado, e vou passar esse termo para o outro. Se você escolhesse passar esse e deixar esse de um lado sozinho na igualdade, também a gente conseguiria chegar na mesma conclusão, tá? Então, isolando esse termo, a gente vai ficar aqui f de x, g' de x é igual a isso aqui, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou integrar. A ideia de integrar aqui, essencialmente, é porque como aqui eu tenho uma derivada, ó, quando eu integrar essa função, a integral dela é a própria função, né, pessoal? Quando a gente integra uma derivada, a gente obtém a função original aqui. Por quê? Porque quando a gente derivar essa função, dá justamente a derivada dela, né? Que é a função que aparece no integrando. Então, integrando em ambos os lados essa igualdade, eu vou ter que a integral desse termo aqui dx é igual à integral dessa diferença aqui dx, que a gente sabe que pode se quebrar isso na soma das integrais, então vai ficar a integral desse termo aqui, né, da derivada do produto dx, menos, esse termo ficaria dentro, mas como ele é menos 1, está multiplicando a função, eu posso colocar ele multiplicando fora, né? Seria mais, aí vai ficar menos porque eu vou colocar o menos 1 fora, a integral de f' de x, g de x, dx, certo? Bom, aí essa integral vai ficar isso mesmo, né? Vai ficar esse termo mesmo aqui, só com uma mudança aqui que eu vou fazer, que eu esqueci. Vou fazer só o seguinte, vou colocar um parêntese aqui para destacar, tá? E aqui também eu vou colocar um parêntese para destacar. Pronto. E aí eu vou ter o seguinte, que a integral dessa função vai ser a integral dessa, que dá a própria f de x vezes g de x, porque quando eu derivo isso dá justamente a derivada do produto. E vai ficar aqui o outro termo, só que eu vou escrever assim. Eu vou colocar aqui a função g antes, no produto, que eu posso mudar, não tem problema nenhum a ordem do produto. E a derivada dela eu vou colocar junto com o dx. Porque aí, se a gente observar agora, né, o que a gente vê nessa expressão 1 é que existe uma relação entre as integrais que envolvem f, a derivada de g, e g e a derivada de f, que é dada por essa igualdade, né? Na verdade, a gente pode expressar o produto f vezes g em termos dessas integrais, tá? Mas como, em geral, quando a gente vai calcular a integral, a gente não sabe quem são as funções, a gente quer encontrar, né? Porque, em particular, como eu tenho aqui g' de x, aqui aparece g, eu teria que fazer alguma coisa com integração aqui para achar quem é essa g. E da mesma forma que f' de x, eu teria que integrar para conseguir algo com f de x. Apesar de que aparece aqui, né? Mas, enfim. A ideia é que a gente usa essa integral, essa expressão 1, para conseguir resolver... dá para a gente usar para resolver algumas integrais em que, de imediato, a gente tem uma coisa desse tipo aqui na integral, né? A gente tem uma função e multiplicada pela derivada de outra função dx, certo? Ou essa daqui. Se a gente, como eu disse, isolar uma ou outra na igualdade, a gente chega na mesma conclusão, certo? E aí, essa expressão aqui já seria o que a gente chama de regra da integração por partes, tá? Mas, por que não por partes? Porque a gente integra por partes para conseguir encontrar quem é a nossa integral, porque você não integra diretamente, você faz uso dessa expressão para integrar
essa outra função aqui, e daí, pela igualdade, você conseguir encontrar a integral da função que você tem. Então, você faz isso por partes, né? Tá? Bom, mas aí tem uma forma mais interessante de lembrar dessa fórmula, certo? Para não ficar f de x, g de x dx, enfim. Tem uma forma mais sintética, né, e mais fácil de lembrar, que é só a gente nomear essas funções por variáveis. Então, eu vou chamar... Como as funções que surgiram no processo são duas, que a gente está lidando com elas, f e g, eu vou chamar de u a função f de x e de v a função g de x, tá? Dessa forma, quem é du, pessoal? A diferencial de u é a diferencial da f, que é quem? A derivada da f dx. E quem é dv? dv é a diferencial de v, que é a diferencial da g, que é quem? G' de x dx, certo? Retornando para 1 com essas substituições, a gente vai obter uma expressão bem mais fácil de lembrar, que é essa daqui, né? A gente tinha lá a integral de u, que era, na verdade do lado esquerdo era f de x, g' de x dx. Pelas nossas substituições, o f de x, g' de x dx é dv. Vai ficar o uv aqui, porque era fg, menos a integral de quem? De g de x, que é v, e du era quem? A diferencial, a derivada de f de x dx. Então, chamando dessa forma, né? Sabendo que u é uma função de x e v também é uma função de x, então a gente tem que a integral de u dv é uv menos a integral de v du. Então, essa expressão 2, que ela se escreve de forma bem mais sintética, é bem mais fácil de lembrar, é também o que a gente chama de fórmula de integração por partes, certo? Então, a gente consegue aplicar essa fórmula para calcular uma quantidade razoável de integrais que não dá para a gente calcular utilizando a regra da cadeia ou regra da mudança de variável, tá bom? Ó, só uma observação, pessoal, é que lá na fórmula, quando a gente calcula as nossas funções, né, vai aquelas mudanças, a função v, na verdade, a gente obtém ela a partir da integral, a gente não já vai ter ela de pronto, né? A gente vai, a partir de dv, que a gente vai nomear lá no integrando, a gente vai obter v integrando essa função. A integral de dv é v mais uma constante, né? Porque qualquer constante que eu some com v, quando eu derivo, isso volta para a minha função, que eu tenho como sendo dada a derivada dela, certo? E então essa igualdade está só mostrando que não precisa a gente calcular essas constantes pelo meio do caminho, né? Que vão aparecendo nas vezes que a gente vai, nas partes em que a gente vai integrando. De modo que a gente só precisa, até porque ele mostra aqui que se a gente fosse colocar essa conta, essa constante C1 que aparece junto com V quando eu integro, apareceria aqui e aqui, ó. E aí a gente teria, quando distribui isso aqui, né? E aí aqui ficaria isso, distribuindo, né? A soma, pegando du, multiplicando e depois distribuindo. Ficaria aqui menos C1 a integral de du, que vai dar U. Então fica C1U menos C1U. Então vai cancelar, de modo que você só precisa realmente escrever dessa forma. Não precisa colocar a constante. A constante a gente só deixa. Se a gente não observasse isso, a gente também podia pensar que a constante só precisa colocar no final. Porque constante é uma constante arbitrária. Então, ia aparecer uma pela primeira integração, outra pela segunda, você ia somar as duas e ainda ia dar uma constante arbitrária também. Porque seria a soma de duas constantes arbitrárias. Então, não é necessário. Basta que você escreva a constante que vai surgir a partir dessa integração aqui, tá? Como é que funciona o método? Vamos lá, vamos para um exemplo para a gente entender isso, beleza? Pronto, então, ó, um exemplo bem simples, tá? É esse daqui, onde a gente tem um produto, certo? Então, assim, primeira coisa que você deve ter na integral para desconfiar que integração por partes pode ajudar a resolver é você ter um produto em que você enxerga que nesse produto não dá para fazer o que a gente fazia lá na regra da mudança de variável, em que você chama uma parte de... você tem uma composição, né? E se não for uma composição, se for só um produto sem composições, então você já pode pensar que integração por partes pode ajudar. Integração por mudança de variável não vai resolver, tá? Nesse caso aí do exemplo 1, a gente tem justamente o que é a integral de x cosseno de x dx. Então a gente tem um produto de duas funções, x e cosseno de x, não tem composição, nenhuma delas, se eu chamar de u, vai aparecer a derivada da outra, então mudança de variável aqui não ajuda. A ideia aqui é que a gente tente usar justamente a integração por partes, certo? Então, como é que funciona? Como eu tenho
uma função e aqui eu tenho outra, lembrando que quando eu tenho esse produto, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher uma dessas funções aqui para ser U e o que restar eu vou chamar de DV. É sempre assim, tá? Ah, mas essa escolha, no caso, eu tenho duas escolhas possíveis para U. Eu posso chamar U de X ou U de cosseno de X. É verdade, não tem a princípio nada que impeça isso. O problema aí é que a gente tem que sempre lembrar que essa escolha ela tem que ser guiada pelo fato de que a integral do lado direito da igualdade que a gente obteve lá em 2, ela tem que ser uma integral mais simples de resolver do que a integral que a gente tem inicialmente. Dependendo da escolha, isso não vai acontecer. A gente pode obter uma integral tão complicada ou mais, né, de grau de complexidade igual ou maior do que a que a gente tem para resolver. Então, nesse caso, a ideia é, bom, se eu tenho um produto, talvez a minha escolha é de tal modo que a integral lá no outro lado, ela fique mais simples. Então, isso leva a gente a pensar assim. Você pode pensar isso antes de escrever. Se eu chamar x, u de x, lá na integral do lado direito vai aparecer du, né? Porque a integral de udv é uv menos a integral de vdu. Então, se eu chamo u de x, du vai ser dx. Então já não vai aparecer x lá na integral do lado direito, vai aparecer apenas dx. E se eu chamo cosseno de x dx de dv, v eu encontro como integrando essa expressão, né? A integral de dv é v, que por outro lado, como dv vai ser isso aqui, né? Foi o que ele fez, ó. A gente vai ter que ver justamente a integral, dv é a integral de dv, que é a integral disso. A integral do cosseno é quem? Era o seno. Então a integral lá do lado direito, ela não vai ter mais um x multiplicando, vai ter apenas o seno, então vai ser mais fácil de resolver, que é justamente como o exemplo fez. Ele pegou como sendo dx e dv como sendo cosseno de x dx. Aí daí a gente calcula quem? Du e v, que a gente precisa para escrever o lado direito, né? Então du é dx e v é a integral de dv, que é a integral disso aqui, que é o seno de x, tá? Então, montando a expressão, a integral de u dv é quem? É u, que é x, v, que é seno de x, menos a integral de quem? De v du. Então, dá isso aqui, ó. Então, aqui a gente repete, né? E a integral do seno é quem, pessoal? É menos o cosseno. Só que menos, com esse menos que aparece aqui, fica mais cosseno. Então, a nossa integral ela vai ser x seno de x mais cosseno de x mais c, tá? Lembrando que você pode, sem nenhum problema, para testar se está correta a conta, deriva o resultado e vê se dá. Sempre a gente lembrando que pode fazer isso, deriva, e observa se o resultado dá igual que aparece aqui, certo? Aí, ó, na ilustração seguinte, ele justamente fala o que aconteceria se a gente fizesse a outra escolha possível para a função u. Porque a gente viu que podia escolher o u como sendo o x ou cosseno de x. A gente sempre começa pelo u, porque aí o que sobra vai ser uma função dx, então naturalmente isso aí vai ser o papel de dv, tá? Vai ser chamado de dv. Então, se você chamasse u de cosseno de x e dv de x dx, que era o que sobraria lá no integrando, né? Ó, aqui, chama u disso, então o que sobrou foi x dx, que eu vou chamar de dv. Então, du vai ser quem? Menos seno de x, que é a derivada disso aqui, dx. Então dá uma função trigonométrica. Então vai aparecer uma função trigonométrica lá na outra integral, na integral do lado direito da igualdade, da fórmula. Mas se dv for isso aqui, pessoal, quem é v? V é a integral, né, disso aqui, que é a integral de x dx, que vai dar o quê? X ao quadrado sobre 2. Então a integral que vai aparecer do lado direito, ó, quando a gente montar a fórmula, fica u, né, desculpa, tá perdendo foco, v, né? Então fica u vezes v, menos a integral de v du. Aí esse menos aqui que vai ficar dentro eu posso colocar fora, fica mais. Então fica o meio da integral de x ao quadrado seno de x. Então observe, ó, a integral que eu tinha inicialmente, ela era x cosseno de x, eu já não sabia como resolver. Por razão igual, menos ainda, eu vou saber resolver essa integral aqui, porque aparece um produto ainda de x com seno de x, mas só que agora está x ao quadrado. Então aumentou a potência desse termo. Então, se eu já estava com problema porque tinha esse x, imagina agora porque tem um x ao quadrado, certo? Então não é qualquer escolha que vai resolver o problema. Tem situações que isso acontece, mas são situações
raras, são situações assim bem específicas, não vai acontecer em geral isso, tá? A gente sempre tem que estar atento a essa questão da escolha, não é ficar, eu vou escolher isso aqui e vai dar certo. Não, tem que ir com cuidado, porque senão a gente vai só gastar tempo e não vai conseguir resolver, tá? Pessoal, essa técnica ela também é muito utilizada, né, em situações em que aparecem duas funções que a gente também vai falar delas rapidamente. Quer dizer, eu vou só comentar, mas eu deixei dito isso, né, pela situação da turma, que vocês vão ter que pegar um livro e dar uma lida a respeito delas, certo? Para a gente não gastar tanto tempo, que é a função exponencial e a função logarítmica, tá? Mas aí eu vou fazer um outro exemplo interessante, porque até para abordar aquela situação que foi comentada agora há pouco, né, do exemplo anterior, que mesmo quando a gente tem uma integral que a gente tem uma potência de x multiplicado por uma função trigonométrica, seno ou cosseno, a gente consegue resolver também, tá? Nesse caso, o que vai acontecer? É interessante, porque a gente vai pensar que não vai resolver, mas é uma situação aqui que ela vai ser guiada pelo que a gente fez no exemplo anterior e a gente vê que consegue. Só que a gente vê que dá um pouco mais de trabalho, mas dá para resolver, tá? O que eu estou querendo dizer é que existem situações em que você precisa utilizar a técnica de integração por partes mais de uma vez para resolver o problema, tá? Então esse exemplo aqui, o exemplo 3, eu estou colocando exemplo 3, pessoal, porque eu estou colocando a sequência dos exemplos que eu estou escrevendo quando eu passo para esse texto que eu mesmo elaboro, tá? Não é relacionado aos exemplos do livro não, tá bom? Então é assim, a gente vai considerar a integral, seja a integral de x ao quadrado cosseno de x dx, certo? Lá no exemplo que a gente resolveu há pouco era só x, mas vamos lá, a gente vai pegar x ao quadrado agora. Então, a gente vai lembrar que lá no lado esquerdo da equação 2, tá aqui ela, ó, certo? A gente vai nomear alguém de u e o restante que sobrar de dv. Então, vamos lá, a gente vai escolher como sendo quem? U. Bom, como a gente já tem em mente que a escolha é para que torne a integral do lado direito mais simples, naturalmente a escolha aqui é chamar o de x ao quadrado, porque quando a gente calcular du, a gente vai derivar o x ao quadrado, que vai dar uma potência de x menor. Então, pelo menos, a gente percebe que a potência está diminuindo e não aumentando, que era o que aconteceria se a gente chamasse u de cosseno de x e dv de x ao quadrado dx, tá? Então, eu vou chamar o de x ao quadrado e dv vai ser o que sobra, cosseno de x dx, certo? Aí, o que é que eu vou calcular agora? Eu vou calcular du e calcular v para poder escrever o lado direito da igualdade, da fórmula. Então, du é quem? Du é a diferencial de x ao quadrado, que é o quê? A derivada de x ao quadrado, que é 2x dx. E dv é isso aqui, então v é a integral de dv, que é a integral disso. A integral do cosseno de x dx é quem? É seno de x, tá? Voltando lá para a nossa fórmula, integral de u dv, isso é quem? U, v, tá? Que a gente calculou aqui, ó. Menos a integral de quem? De v du, certo? Então a nossa integral ela ficou igual a isso aqui, ó. Mas a gente não pode dizer que isso é o resultado, porque a gente quer achar uma função. Aqui a gente tem uma integral ainda. Então a gente vai de novo agora, aí a gente agora tem um outro problema, que para calcular a nossa integral inicial a gente tem que calcular essa. Mas observe que essa integral ela é semelhante a essa daqui, só que com a potência de x menor. Então a gente pensa, bom, se eu aplicar a mesma coisa, o mesmo raciocínio que eu apliquei nessa para essa, então deve dar certo agora, eu consigo resolver, porque usando a fórmula de integração por partes para essa função, na integral do lado direito, se eu chamo u de x, o x não vai aparecer na integral do lado direito, então talvez consiga resolver aplicando mais uma vez a regra de integração por partes. E é justamente isso que vai acontecer e é o que vamos fazer. A gente vai chamar essa integral aqui de i, tá? Eu só mudei aqui a ordem, certo? Ó, eu botei esse 2x multiplicando aqui e o 2 estava multiplicando dentro da integral, coloquei multiplicando fora, porque a gente pode fazer isso, a gente já sabe. Então a integral i ela pode ser resolvida novamente, né, usando 2. Aí para isso o que é que a gente faz? Como a gente já viu, eu vou chamar aqui de u barra. Eu vou nomear duas outras variáveis, u barra e v barra, para não confundir com u e v, certo? Então eu vou chamar, você podia usar outras letras se quisesse. Eu vou chamar u barra de x e dv barra vai ser o que sobra, que é isso aqui, ó, tá? Aí eu vou calcular du barra e v barra para poder escrever a fórmula. Então du barra vai ser quem? Dx
E V barra é a integral de dV barra, que é a integral do seno de x, que dá o quê, pessoal? Menos o cosseno de x, tá? Portanto, aí o que a gente tem? A gente vai ter que a nossa integral, né? Essa daqui que a gente quer resolver nesse momento, a integral de u barra dv barra é u barra, que é x, v barra, que foi menos cosseno de x. Por isso que deu isso aqui, só para ter o menos aqui, tá? Menos a integral de quem? De v barra du. Então, beleza, ó, aqui ficou a integral mais a integral do cosseno, né? A integral do cosseno é quem? É seno, né? A derivada do seno dá o cosseno. Então, essa integral aqui deu o quê? Menos x cosseno de x mais seno de x mais uma constante. Aí a gente então retorna agora lá para a integral inicial, a nossa que a gente quer calcular, que era justamente isso, menos duas vezes essa integral aqui, não é? Portanto, vai ficar menos duas vezes quem? Isso aqui, ó. Vai ficar menos duas vezes menos x cosseno de x, mais seno de x, mais c. Distribuindo, vai ficar 2x cosseno de x, né? Aqui eu errei, pessoal, perdoem, não é mais, é menos, né? Porque não tinha, acho que foi no embalo aqui, desculpem, é menos. Menos 2 seno de x, né? E aqui é menos também. Oh, meu Deus, foi mal. Menos 2c, tá? Aí esse 2c a gente chama de uma constante, menos 2c de uma constante c1, certo? Então a integral da nossa função que a gente queria calcular inicialmente é dada por isso aqui, ó. Por essa expressão, é x ao quadrado seno de x, mais 2x cosseno de x, menos 2 seno de x, mais C1, onde C1 é esse menos 2C aqui. Então, nesse exemplo, a gente precisou calcular, usar mais de uma vez a técnica para conseguir resolver a integral. Tem outros casos interessantes que você aplica mais de uma vez, você não consegue resolver essa integral que aparece aqui, mas ela, depois de uma quantidade de vezes que você aplica a regra nessa integral que vai aparecendo, ela se torna menos a integral que aparece do lado esquerdo, ou menos alguma coisa vezes, alguma coisa que eu digo menos algum número, vezes essa integral aqui. Então você resolve o problema pegando essa integral, colocando para o outro lado e somando com a que você tinha inicialmente. É uma outra variação interessante que aparece do uso dessa regra de integração por partes, tá? Ó, esse exemplo aqui, pessoal, ele ilustra isso que eu acabei de mencionar. Além do mais, ele é um exemplo interessante também, porque esse exemplo a gente pode resolver tanto pela regra da mudança de variável, como pode, inclusive acho que foi o que a gente resolveu, né, nas aulas anteriores, e também pode resolver usando integração por partes. Claro que a gente tem que obter o mesmo resultado por conta da propriedade lá da primitiva de uma função, né, da antiderivada da integral. Então, observe, nesse caso, ó, o que é que eu vou fazer? A ideia aqui, como eu disse, é que a gente tente, sempre que a gente aparecer coisas com potência e a gente estiver usando a regra da integração por partes, muitas vezes a nossa ideia é de chamar o termo que aparece a potência de u para justamente na outra integral esse termo diminuir a potência e ver se isso ajuda a resolver a integral que aparece do lado direito. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Se a gente chamar o de seno ao quadrado de x, dv vai ser isso aqui. Então, quem é du? Du é a derivada disso, dx. Eu esqueci do dx aqui, desculpem. Pronto. Tá? Então, vai ser a derivada disso aqui, que é aplicando a regra da cadeia, porque eu tenho seno de x ao quadrado. Então, isso é aquela fórmula da derivada da cadeia para a potência. Fica duas vezes, fica a derivada, aplicando a derivada da potência, só que aqui aplicado em seno de x, então vai ficar duas vezes seno de x elevado a 2 menos 1, que dá seno de x. Vezes a derivada da base, que é o seno de x, no caso, né? Que vai dar cosseno de x, então vai ser isso aqui, du. dv sendo isso aqui, implica que v vai ser quem? V é a integral de dv, que é a integral do cosseno, que é o seno. Então vamos montar a expressão da nossa integral usando integração por partes. Então essa integral aqui, a integral de u dv, é igual a quem? A u v, vai dar seno ao cubo de x, menos a integral de quem? De v du.
Esse 2 ele a priori fica aqui. Aí eu posso colocar ele multiplicando fora, tá? Vai ficar isso aqui, ó. Então vai ficar seno ao cubo de x menos 2 vezes a integral de quem? Seno ao quadrado de x cosseno de x dx. Aí você diz, sim, aí eu vou ter que resolver de novo essa integral? Não. Não vai por quê, ó? Olhe para cá e olhe para o que aparece do lado esquerdo. É essencialmente a mesma integral. Claro, aqui é menos 2 vezes ela e aqui é ela, mas é a mesma integral, de modo que eu posso passar esse termo, eu não preciso resolver novamente. Passa esse termo para o lado esquerdo e somo com esse. Porque aí do lado direito vai ficar só uma função e do lado esquerdo vai ficar só a integral que eu quero calcular. Passando essa integral para o lado esquerdo vai ficar mais, né? Vai ficar essa integral aqui mais 2 vezes ela. Então vai dar 3 vezes essa integral é igual a seno ao cubo de x. Portanto, a nossa integral vai ser quem? Seno ao cubo de x sobre 3, que é o mesmo resultado que a gente obteria se a gente fizesse a conta usando a regra da mudança de variável, que também, diga-se de passagem, ia dar menos trabalho de se calcular por ela. Mas isso é para a gente observar, um exemplo desse é para dar para a gente a ideia de que existem situações que você pode usar os dois métodos para resolver, pode resolver por mais de um método, mas um deles geralmente vai ser mais vantajoso que o outro, né? Mas de qualquer forma eu obtenho a mesma resposta. E também para mostrar, para ilustrar o que eu falei, que tem situações que você precisa integrar usando o método da integração por partes. Fazendo isso só uma vez aplicando o método resolve, às vezes precisa aplicar mais de uma vez, e tem casos que você aplica mais de uma, mas você não resolve propriamente a integral que aparece do lado direito, porque ela se torna muito semelhante à integral que tem do lado esquerdo, tá? Aí, pessoal, quando a gente falar mais à frente de função exponencial e logarítmica, né, quando vocês já tiverem essa familiaridade, a gente retoma essa... Vão aparecer outras situações que a gente vai resolver também com essas funções integrais, envolvendo essas funções, usando esse método, tá? Então, é o que eu tenho para falar desse método. Então, eu vou encerrando por aqui, beleza? Na próxima aula, a gente já dá continuidade ao conteúdo, então. Até a próxima, tá?